Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, você está assistindo ou ouvindo o Política S, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Lembrando que esses outros programas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, e você nos encontra também no Instagram, @tvséculo. Segue lá para acompanhar as novidades. Hoje estamos recebendo aqui o vereador de Vitória, presidente municipal do Cidadania, o Vinícius Simões. Bem-vindo de volta, Vinícius. Você esteve aqui no início do ano passado, né, quando estava recém-assumindo aí novamente uma cadeira na Câmara, após ter ficado na suplência nas eleições, né, de 2020. E essas eleições também teve 3 eleitos do seu partido que haviam aderido, né, logo ao Pasolini. Você, quando assume como suplente do Deninho, né, que foi deputado estadual, já vem como uma oposição assim, ferrenha ao atual prefeito. Queria que você começasse contando primeiro o motivo dessa sua posição. Bom, primeiro, Vitor, agradecer mais uma vez aqui a presença aqui no estúdio, parabenizar o seu trabalho. O seu programa aqui ele é de alto nível, de debate, de qualidade, no campo político aqui da cidade de Vitória, então te agradecer. Sua trajetória também, né, Vitor, já há algum tempo no campo da comunicação aí, contribuindo com a cidade. Parabenizar todos que fazem parte aqui do estúdio e mandar um abraço para todos do Século Diário também. Bom, Vitor, eu já havia me posicionado contra a gestão do atual prefeito no segundo turno das eleições, né? Quando nós decidimos, não por opção, mas porque nós sabíamos que a gestão do atual prefeito não iria trazer tanta qualidade para a cidade de Vitória, haja visto o grupo que compunha a sua chapa, o grupo que compunha o seu plano de governo. E eu vim observando também, Vitor, durante os 2 anos de mandato, de ausência da Câmara, eu observei a prefeitura, né? Eu fiquei 2 anos observando as ações e os projetos da prefeitura. Então, o ano de 2021 e o ano de 2022, eu estava fora, mas observando. Por exemplo, a gente não viu nenhuma medida nesses 2 anos relevante para o centro da cidade, por parte da prefeitura. Por exemplo, né, durante a reforma da Previdência que a prefeitura fez, que castigou os aposentados duramente, deu para perceber também como a atual gestão tratou os aposentados da cidade de Vitória, né? E a gente percebeu que durante esses 2 anos não havia um planejamento para a cidade. Houve um slogan de campanha, né, chamado Paz e Igualdade, que a gente, né, nos primeiros 6 meses, a gente tem que esperar o prefeito mostrar trabalho, né? Então, nós ficamos observando, eu fiquei observando 2 anos, né? E percebi que a gestão dele estava fazendo mais mal do que bem à cidade. E, por isso, nós decidimos, quando assumimos a Câmara, fazer um trabalho de defesa da cidade, né? Aquilo que ele faz que é bom, a gente concorda e aplaude, mas aquilo que não é de interesse público ou que não é bom para a cidade, a gente naturalmente, né, faz as nossas pontuações, nossas críticas. Então, respondendo a sua pergunta, por que o Vinícius entrou na Câmara como oposição? Né, porque durante esses 2 anos que a gente observou a gestão do prefeito, tanto na saúde pública, nos PAs lotados, quanto na questão dos aposentados, a questão do centro da cidade, né, dos próprios servidores em geral, a gente percebeu que estava muito além do que a cidade esperava. Então, diante disso, a gente fez estamos fazendo um trabalho de defesa da cidade. E a sua entrada modificou um pouquinho, né, a correlação de força, no sentido que ampliou a pequena oposição que existente na Câmara, porque você substituiu um vereador que era um aliado, assim, de primeira ordem do prefeito, e passou a oposição. Então, passou a ter 3 membros da oposição, né? A Carla Cosa do PT, o André Moreira do PSOL, que assumiu em lugar da Camila, que já era de oposição. Qual que é o papel dessa oposição hoje? O que você acha que vocês conseguiram conquistar nesses últimos anos?
Olha, de fato, a oposição ali declarada, né, é composta por mim, pelo André e pela Carla, né? O mercado político percebe isso, a sociedade percebe isso. E cada vereador de oposição tem o seu movimento, a sua área de atuação. No ano eleitoral costuma aparecer mais tensões, né? E mais, como é que eu digo? Os deputados vão tateando, né? Porque as chapas majoritárias estão sendo formadas, os partidos estão formando blocos e tal, né? Mas assim, a minha pergunta inicial foi o que vocês acham que vocês conseguiram conquistar? Sim. E no segundo momento, se você acha que essa tensão vai se ampliar assim, na base do a questão dos aposentados foi algo real, né? O movimento que os aposentados faziam ganhou muita força na Câmara. A Câmara foi determinante para que a Prefeitura corrigisse um erro. Essa foi uma das vitórias importantes, né? A Prefeitura costuma mandar, às vezes, projetos de lei com erros, né? Projetos de lei que, às vezes, vão ser prejudiciais em algum item do projeto. E nós, vereadores, estamos sempre ali prontos para alertar a Prefeitura sobre algumas adequações em projetos de lei que vão definir a vida das pessoas ali na cidade. Quando eu assumi, juntamente com o vereador André, o primeiro desafio que nós enfrentamos ali com a Prefeitura, não sei se você lembra, foi os 2 milhões de reais de verbas federais que estavam travados há 2 anos nos cofres públicos da Prefeitura e que eram recursos de emendas parlamentares que deveriam ser destinadas a entidades filantrópicas. Por falta de capacidade administrativa da Prefeitura de fazer esses processos andarem, tramitarem e, enfim, os recursos irem para a PAI ou para, sabe, Vitória Down, por exemplo, ficaram parados. Então, a pressão que nós fizemos ali, né, de cobrança, de requerimento, né, de audiência pública que chegamos a fazer, foi uma conquista importante também. Eu tenho feito um trabalho muito forte, Vitor, nos PAs da cidade. Ali está o maior sofrimento das pessoas em relação ao poder público, né? A gente percebe que o acesso à saúde pública piorou muito em Vitória. Eu estava no PA agora, segunda-feira, no PA de São Pedro, né? Tem um áudio de uma pessoa, de um paciente, que diz o seguinte: vereador, só foi o senhor chegar aqui que o serviço melhorou. Quando o senhor foi embora, o serviço piorou. É o áudio de um paciente. Tem um conteúdo meu postado nas redes sociais também, já está na minha rede, onde uma paciente fala a mesma coisa. Isso não é bom. Isso é péssimo. Porque não há necessidade de um vereador ir lá para que o poder público possa oferecer serviço de qualidade para as pessoas. Então, esse trabalho de oposição é importante. Dia nas escolas. Ontem eu fui no Aristóbulo Barbosa Leão, uma escola que começou uma obra em novembro e está ainda em obra. A gente estava lá, com o professor em sala de aula, no meio do pó, barulho. Aí nós fazemos a pressão, a cobrança dentro da legalidade, né? E isso, de fato, ajuda a prefeitura a tomar decisões para melhorar. Para terminar essa parte, Vitor, o prefeito de Vitória fez um contrato com uma empresa que presta serviços de exames para as pessoas nos PAs, né? E o novo contrato com a nova empresa, no contrato, não tinha o fornecimento por parte da empresa de raio-x de joelho, pulso e pé, calcanhar ali, pé, a parte do pé. Então, se a pessoa for no PA fazer um raio-x, que é um exame muito simples, a gente não está falando de exames complexos, de mão, joelho e pé, a pessoa ia embora para casa e tinha que procurar uma clínica para fazer o exame privado. Nós marcamos presença nessa pauta, né? E questionamos a prefeitura com requerimento de informação, com discurso, né, na rede social. Por que a prefeitura não está oferecendo um exame tão simples para as pessoas? Uma semana depois, o prefeito fez um aditivo no contrato para voltar a fornecer esse serviço para a população. Sabe? Esse trabalho de oposição, de defesa da cidade, é importante a gente continuar fazendo. Eu ia falar nessa conjuntura da Câmara, assim, tem várias candidaturas postas, né? Então, assim, uma coisa é ser base hoje do Pasolini e outra coisa, qual é a movimentação que o partido de cada vereador vai fazer. Geralmente os vereadores têm algum nível de controle sobre os partidos, mas nem sempre, né? Então, assim, você acha que
esse ano essa movimentação muda um pouco? Alguns estão mais críticos ou não? Da base? É. Assim, eu não posso falar por esses vereadores, Uhum. ok? Mas, naturalmente, quando a eleição vai se aproximando, as cobranças da população sobre o político aumentam, não é? Porque ele vai ser testado em breve. Uhum. Então, assim, na semana passada, ou retrasada, se não me engano, eu vi alguns vereadores, né, fazendo críticas na tribuna ao prefeito sobre algumas questões, né? Então, assim, existe sim, o processo eleitoral vai se aproximando, né, e as cobranças naturalmente aumentam, e a gente percebe, assim, que de fato a própria base do prefeito, alguns vereadores, e isso está em ata, está registrado, pressionaram, pelo menos na semana passada, a prefeitura em público quanto aos problemas da cidade. E assim, o que você considera que Pasolini acertou nessa gestão dele e onde você acha que vem sendo o pior elemento? Claro Bem que eu sou direto, suspeito de assim. falar, né, que eu sou um vereador de oposição, né? O Pasolini acertou nos parquinhos. Tem uns parquinhos? Uhum. Não, os parquinhos são um sucesso. Eles são muito bons para a cidade, né? Revitalizam as praças, né? Melhoram o ambiente da cidade. O Pasolini, ele... É difícil um pouco, né? Tentar descobrir também o que acertou. Mas vou falar do que ele errou até chegar à minha memória o que ele acertou. Pode ser? Vai lá, fica à vontade. Eu acho que no campo da saúde é o maior problema. Eu acho o maior defeito do gestor, do prefeito, né? Porque ali é um momento onde, Vitor, as pessoas precisam de um socorro urgente, né? A gente, a gente precisa de escola, a gente precisa de bons professores, a gente precisa de um trânsito que flua bem, a gente precisa de uma praia que não seja poluída. Isso tudo é importante, isso é essencial. Mas quando você chega num PA e você precisa de atendimento e você não é atendido, isso é muito grave, porque tem relação direta com a vida e a morte das pessoas, né? Então, assim, o que a gente percebe é que a gente encontra na prática hoje um sistema de saúde da prefeitura, de atendimento, que não está atendendo a população da cidade. Isso é culpa do servidor? Não. Falta médicos. A demanda é grande e a prefeitura não consegue acompanhar essa demanda. Aliás, a prefeitura, até na gestão do próprio prefeito, ela contratou uma empresa para fornecer médicos, terceirizou o serviço de médicos. Isso não melhorou em nada. Se você for no PA nas segundas-feiras, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, principalmente nas segundas-feiras, as pessoas ficam 4 horas esperando, 3 horas esperando. Então, assim, o prefeito até agora, até esse momento, no quesito saúde, ele fracassou. Ele não resolveu o problema da sociedade. Há uma coisa boa que ele fez, são os shows que acontecem, né? As festas que acontecem na cidade. Nós tivemos aí, de fato, uma atenção do poder público para a questão cultural em relação à contratação de artistas, né, locais, embora dentro deste item você tenha uma contratação de artistas nacionais, onde o cachê, né, de fato, é bastante, naturalmente maior, né, mas poderia ter dissolvido um pouco mais esses recursos para os artistas locais, né. Eu acho que falta diálogo também por parte do prefeito com a sociedade, certo? Na educação, você é professor, né? Sim, É uma base importante sua, inclusive sim, eleitoral. sim. Como é que você vê esse cenário? Ele tentou acertar, mas ele errou tentando acertar, na minha opinião. Vou dar um exemplo. O prefeito fez um processo de remoção muito arbitrário. Professores que estavam trabalhando numa escola há 10 anos foram removidos de uma hora para outra escola. O que significa isso? Um professor que construiu sua história naquele colégio, com a comunidade escolar, com os alunos, e de repente ele é removido para um outro colégio. Esse processo de remoção machucou muito os professores na atual gestão. O bônus de desempenho.
por exemplo. O bônus de desempenho, ele é dado pela prefeitura. A prefeitura fala assim, professor, eu vou te dar um bônus, mas você não pode faltar. Se você faltar, eu não vou te dar um bônus. Essa mesma prefeitura que te dá o bônus é que te adoece e que te faz faltar. Ontem eu estava numa escola cheia de obras. Então, assim, como é que um professor não vai adoecer numa escola cheia de obras? Sem falar das condições de trabalho em sala de aula, por exemplo, onde você tem, no Neuza Nunes, por exemplo, que eu fui essa semana, né, é insuportável trabalhar naquele colégio. Né? No Aristóteles Barbosa Leão também, em algumas salas de aula, que não tem como trabalhar por conta do calor. Né? O prêmio, como é que é aquele benefício das férias? A licença prêmio, por exemplo, que o professor tem direito a uma licença depois de 10 anos de trabalho. A prefeitura fez um decreto proibindo isso. Né? Enfim, eu acho que ele está tratando os nossos educadores de uma maneira muito dura, né? Tirando alguns direitos que esses educadores têm, né? Como licença para fazer um mestrado, né? Muitos educadores não têm essa licença respeitada, a licença prêmio, o bônus de desempenho, a remoção, enfim. Todas essas questões não são prejudiciais ao dia a dia do nosso professor. Além dele ter aumentado, por exemplo, a carga horária do professor em sala de aula. O professor ele trabalhava até às 11h40, né, e tinha um espaço de planejamento para esse professor, inclusive para que ele possa fazer o seu planejamento, para que ele possa, né, ter condições de poder, inclusive, se locomover para o outro colégio. Então, aumentou a carga horária dentro da escola. Né? Eu vi uma professora ali no Parque Moscoso, que dá aula no Ernestina Pessoa, ela almoça no ponto de ônibus, que não dá tempo. Ela está lá no pontinho de ônibus almoçando, porque não dá tempo dela ir para outro colégio. Ele está reformando algumas escolas, está inaugurando algumas escolas, isso é bom, isso de fato é bom. Ele deu agora uma reposição, né, salarial, curiosamente, de 10%, de 10%. Mas é uma reposição que ainda não, embora seja importante, que ainda não cura todas essas feridas do dia a dia do professor. Né? Se for resumir, assim, na minha opinião, a gestão do prefeito, ele não tem experiência para gerir uma cidade. Não é? Vitória elegeu o novo, Vitor. E o novo na política é bom, mas o novo ele é muito perigoso, sabia? Lembra da nova política que as pessoas falavam sobre a nova política? Então, a nova política é aquela ideia de que o político novo, que chegou agora, é o político que vai ser bom. E o político que está há muito tempo é o político que vai ser ruim. Vitória acreditou no novo. Né? O Pasolini é um cara jovem, né? Nunca foi prefeito, só tinha 2 anos de mandato de deputado estadual. Veio com uma novidade. Né? Só que Vitória não sobrevive com novidade. Vitória precisa de novidade e experiência. No meu caso, não é nem culpa dele não conseguir gerir bem a cidade, que está escura, cheia de mato, uma cidade que você tem a Igreja do Rosário fechada por falta de guia e de segurança, e fecharam a Igreja do Rosário para visitação, porque a prefeitura não dá mais isso. Né? Numa noite só, eu vi a Praça do Cauê apagada, eu vi a Basílica de Santo Antônio com defeito na sua iluminação, eu vi o Parque Atlântica apagado, a Praça do Cauê apagada e a Ubaldo Ramalhete apagada no mesmo dia, e a Beira-Mar também. Agora, falando um pouco das eleições desse ano, assim, eu entendo também que assim, a sua posição política, de oposição, ela não é só individual, né? Ela faz parte de um projeto político, né? Que você já fazia parte, né? Então ela é coerente nesse sentido, né? Você foi presidente da Câmara na época do Luciano Rezende como prefeito, que era do seu mesmo partido, né? O Gandini também fazia parte desse grupo político, então eu entendo que também é uma demarcação de uma posição, né? De uma visão de cidade, de um grupo político
em torno de um projeto político para Vitória. E aí agora nós estamos nessa situação em que o Cidadania está federado com o PSDB, né, que tem como pré-candidato o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, e o Gandini, talvez se vendo sem espaço aí, né, ele foi candidato derrotado em 2020, foi para o PSD. Sim. Né? O Luciano Rezende, ex-prefeito, seria um possível candidato também do Cidadania, né? Não temos visto tanta movimentação dele como dos outros, mas como é que você está enxergando esse cenário pré-eleitoral em torno da Prefeitura de Vitória? Então, né, nós temos, como a gente estava conversando, nós temos no xadrez, né, no tabuleiro, mais à direita o Pasolini, mais à esquerda o João, um pouco ainda mais à direita o Capitão Assunção e um pouco mais à esquerda a Camila. E no centro, numa proposta de coalizão, né, nós temos um grupo de pessoas, de políticos, né, que entre eles vai sair um nome. Né? Esse é o diálogo que tem ocorrido. Né? O Luiz Paulo Veloso Lucas, o Thiago Hoffmann, o Luciano Rezende, né? O Mazinho dos Anjos, né? O Gandini, estão dialogando, né? No sentido de lançar um desses candidatos. Né? Uma via, né, mais equilibrada, mas uma via também que contém o novo e que contém a experiência. Né? Gandini nunca foi prefeito. Né? Luiz Paulo é experiente. Né? Então, assim, eu acho que o tabuleiro é esse. Né? E esses partidos, essas pessoas, esses políticos que estão conversando, estão cientes de que um deles será, e quem for, acredito eu, né, será apoiado por eles. Né? Estão montando uma coalizão ali, uma frente ampla para poder, né, debater a cidade no processo eleitoral. Mas a Cidadania pleiteia essa pré-candidatura do Luciano? Ele é um elemento que está, de fato, no jogo? Não, o Luciano, ele assim, ele não... Eu digo porque os diálogos já estão acontecendo, né? Sim, mas assim, o Cidadania, ele está dentro desse processo, né? Dessa conjuntura que eu falei para você. Né? O Luciano Rezende faz parte do Cidadania, né? O Luciano Rezende, ele está dentro dessa conjuntura, né? E ele pode ser, sim, né, um candidato. O Luciano terminou o governo dele bem avaliado, né? Uma boa avaliação. Né? É muito difícil terminar um governo com 8 anos de mandato, né, num momento muito difícil financeiramente para a Prefeitura de Vitória, o pós-Fundap, né, enfim, pandemia. Né? Hoje, Vitória, assim, está num momento muito bom financeiramente. Né? Você não tem uma crise iminente, né, uma pandemia, né, você não tem perda de receita. Né? Pelo contrário, Vitória cresce 100 milhões ano. A cada ano é um crescimento de 100 milhões. Mas o cenário dentro desse grupo, dessa frente, é esse. Né? Um deles, obviamente, o mais viável, né, diante de pesquisa, poderá aí sim liderar esse bloco. Porque o que eu enxergo é o seguinte, né? Dentro da Federação Cidadania PSDB, você tem 2 partidos, né, que deveriam lançar uma escolha e depois abrir mão. O Luiz Paulo já tem até marqueteiro e o PSDB ali tem vantagem pelo próprio mecanismo de federação, né? Quem tem mais votos para deputado federal que vai ter uma importância maior, né? Agora a candidatura do Gandini que está aí, porque aí é outro partido, o Thiago Hoffmann é outro partido. Como vai ser tomada essa decisão? Em conjunto. Essa decisão vai ser tomada em conjunto. Né? No caso, entre eles. Mas no caso de você ter duas... porque assim, eu acho não haverá duas. Não tendo mecanismo, você pode ter alguém que se sentiu lesado ali e vai querer lançar uma candidatura. Não, eu acho que assim, o diálogo entre esses players está maduro de tal forma que ninguém quer ser candidato a qualquer custo. Entende? Existe uma maturidade sólida
no diálogo entre Luiz Paulo, Gandini e Thiago, que são os 3 partidos, né? E tem outros também, né? Tem União Brasil também, embora não. Então Podemos, né? Mas esses 3 players, né? Tanto o Thiago, quanto o Gandini, quanto o Luiz Paulo, né? E o Luciano, o diálogo ele é maduro, né? Se eles perceberem, né, que o Thiago Hoffmann naquele, né, no momento de tomar decisão, quem está mais em evidência nas pesquisas, é ele. Iremos com ele. O que é bem pouco provável, aparentemente, porque essa decisão vai ter que ser tomada, né? A chance dele seria se prover. Agora, o Majewski não entra nesse diálogo diretamente. Eu não tenho essa informação sobre o Majewski, né? Até o momento, né? Porque ele é uma outra candidatura mais ao centro também. Mas o Majewski, ele é um player importantíssimo no debate da cidade de Vitória no processo eleitoral. O Majewski é professor, o Majewski foi deputado estadual, né? Ele tem uma história positiva, né? Eu acho que a candidatura dele seria importante, né? E pelo Cidadania, né? Posso dizer que é muito bem-vindo, né? A companhia dele, né? De alguma forma, junto com a gente. E quem que é o candidato a ser batido aí nessa história? Porque tem um cenário, você tem 3 candidaturas já muito fortes, né? Pasolini, a reeleição, João Cosi e Capitão Assunção. Como formular um discurso e quem que você acha que é o principal adversário aí, né? Porque isso também vai implicar alianças, inclusive futuramente, no eventual segundo turno. Olha só, a gente tem visto... O que mais importa, Vitor, é a cidade. O que mais importa é a nossa cidade. A gente tem visto uma cidade no seu dia a dia sem controle, né? Até digo que às vezes parece um transatlântico em alto mar, numa tempestade sem ninguém no comando, né? Então, assim, não é um adversário, né, a ser derrotado, é uma cidade a ser salva. Não é um prefeito a ser derrotado, né? É uma cidade a ser resgatada. Seja no centro de Vitória, seja para os professores, seja na saúde pública, seja na iluminação pública. Vitória foi a única cidade da Grande Vitória que aumentou o número de homicídios, enquanto as demais cidades reduziram. E nós estamos falando de um prefeito que é delegado e que disse na campanha dele que queria tratar a segurança pública no seu gabinete. Não é uma questão de quem nós vamos derrotar. Nós temos que devolver a cidade para um gestor que tenha experiência, que dialogue com a cidade e que, né, de fato, faça a cidade ser devolvida à população da cidade, de Vitória. Né, você vê graves erros em todos os campos, seja no campo da saúde, seja no campo da cultura, da segurança pública, porque não há, por parte da atual gestão, uma experiência de trabalho ao longo da história para retribuir para a cidade políticas públicas que, de fato, melhorem a vida das pessoas. Né? Então, assim, são erros gravíssimos que acontecem no dia a dia. Porque hoje o cenário é meio consolidado. Minha dúvida é aonde que esse centro pode crescer. Porque o voto bolsonarista do Assunção é consolidado, o voto petista ali do João Cosi tem uma base também, o da Camila também. Então, assim, hoje na matemática é difícil, né? Ampliar esse campo de centro pela polarização que a gente tem visto, né? Mas assim, a eleição, na minha opinião, posso estar equivocado, a eleição para presidente é uma coisa, a eleição para prefeitura é um pouco diferente. Haja vista o Manato, né? Porque assim, o dia a dia da cidade e durante o processo eleitoral, no debate, a fricção de debate e o dia a dia da cidade é que vai fazer um bolsonarista, talvez, né, votar num candidato de centro. Porque ele foi num PA e ele não foi atendido. E teve consequências por isso. Né? Porque a filha dele está estudando numa escola, a filha dessa pessoa que é autista, e não tem um profissional para dar atendimento para ela. Né? Porque o cara que caminha aqui na beira-mar foi assaltado, porque estava escuro, porque não ilumina aquilo. Então, esse dia a dia da cidade, pode fazer com que as pessoas decidam trocar, mudar, né? Fazer a mudança.
Aliás, a mudança, um tempo atrás, esse gesto foi... O gesto da mudança. Lembra? Aquele negócio marcou, foi um marketing eleitoral realmente. Foi uma das campanhas assim, marcante. mais bonitas que eu já vi na minha vida. Agora, só para concluir, assim, como é que tá? Você reafirmou recentemente, né, que é pré-candidato à reeleição, Sim. quer dizer, reafirmando que vai Sim. seguir aí né, na luta para continuar na Câmara. Como é que está a montagem de chapa, né, de parte da cidadania? Claro que a chapa é da federação, né, também. Tem que ser feita aí uma divisão entre o número de candidatos. Uhum. Como é que está a formação da chapa? Quem são os candidatos até agora, os pré-candidatos? Então, Vitor, a gente está montando um grupo, né? Eu tenho um convite para o PSB, eu tenho um convite para o PSD e posso ficar no Cidadania, né? Então, assim, são partidos, né, de pensamentos semelhantes, né? Claro, com talvez algumas divergências ideológicas, mas nós estamos juntando um grupo de pessoas, de pré-candidatos, né, para que a gente possa juntos definir qual a melhor sigla que nós iremos, né, ficar, né, para que a gente possa disputar a eleição, né? O Cidadania é um partido, foi o meu único partido, ainda é o meu único partido, né? Eu posso ficar no Cidadania, né? Eu posso ir para o PSB, mas eu posso também ir para o PSD, né? Diante desse processo. E estamos montando um grupo, né? E a gente juntos, de maneira coletiva, nós vamos definir em qual sigla nós vamos ficar, né? Se é uma dessas três aí, eu acredito. De acordo com a conjuntura eleitoral? É claro que a gente também, né? A gente não pode ir para um partido muito distante do nosso pensamento, né? Mas de acordo com a conjuntura, é importante. Esse cálculo, né, de como que está a chapa de cada um, o peso. Por exemplo, eu fui o 7º mais votado da eleição passada e não entrei, né? Verdade, né? Foi difícil. Foi o 4º da federação. Aliás, também foi o único que elegeu 3, né? A maioria dos vereadores que entraram tiveram menos votos. É isso. Tá bom, Vinícius Simões, muito obrigado. Esse é o Politicast, programa semanal agora, né, do Século Diário, produção e locução minha. Vitor Taveira, apoio técnico do Tony Braga, aqui no estúdio 42B, né? Então, toda quinta-feira, 5 da tarde, o programa está indo ao ar, sempre trazendo as novidades. E obrigado por você trazer também um pouco dessa conjuntura do município e dessas articulações. Eu que agradeço, Vitor, Tony, e parabenizar mais uma vez a vocês pelo trabalho. Lembrando aí que estamos aí no YouTube, com canal de assinaturas também, com alguns benefícios, quem quiser. E você pode acompanhar também o noticiário Século Diário, né, lá no site, seculodiario.com.br, com uma equipe de repórteres que todo dia está trazendo novidades sobre o Espírito Santo. É isso, obrigado. Show. Valeu. E até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.